Split Payment não é o fim do mundo. Você está acompanhando o Curadoria de número 38. Um negócio que já estava desde os planos, desde as discussões da reforma tributária, voltou agora, entrou em voga novamente aí nas últimas semanas e muita besteira tem sido falada. Acho que é hora da gente colocar a bola no chão e discutir com um pouco mais de cautela. Caso você tenha visto por aí alguma informação sobre split payment, então, meu Deus, agora muda o tempo que paga os impostos, novos impostos, enfim, vamos com muita calma. Primeiro, antes da gente entrar no que no que seria teoricamente esse split payment, é importante vocês pensarem, caso você não tenha essa informação, o seguinte: a reforma tributária ela foi encaminhada logo no começo de Lula 3, ela entra em transição nesse período que a gente está vivendo agora, 2026, 2027, ela caminha para a transição nos próximos 10 anos, e a partir do momento em que ela tiver sido completamente realizada, aí sim que um sistema mais direto que faça o tal do split payment entre em ação. Mas vamos lá, o que seria esse split payment? Quando você tem uma empresa e você emite uma nota fiscal, vamos supor valores simples aqui, para a gente entender exatamente qual que é a diferença de ter esse split payment, né, e o que é esse split payment. Vamos supor que você tem uma empresa que está no Simples Nacional e pelo faturamento que você teve nos últimos 12 meses, que é assim que funciona o Simples Nacional, você tem uma alíquota de imposto de 10%. Beleza. Como que funciona hoje? Vamos supor que você está no mês de julho, que é o mês que esse episódio está indo ao ar. Nesse mês você só emitiu uma nota fiscal de R$100. No próximo mês, e essa nota fiscal, que foi a única nota fiscal que você emitiu, e você tem uma alíquota de imposto de 10%, no próximo mês, essa nota que você emitiu vai gerar uma guia do Simples Nacional referente a R$10. Então, como que funciona hoje? E, de novo, a discussão é mais aprofundada do que isso, mas o que eu estou dizendo é para a gente ficar mais em paz sobre o que significa split payment, sair desse negócio de novos impostos, o governo. Calma. Muita besteira está sendo falada sobre esse assunto aí. Dá para essa discussão ser muito mais salutar do que ela está sendo. Na atual circunstância, emitiu só uma nota de R$100, você tem a taxa de 10%, então no outro mês, e para o Simples Nacional é lá na casa do dia 20 o vencimento, no outro mês você tem uma guia do Simples Nacional para pagar de R$10. Então como que funciona a nível faturamento? Você fatura essa nota de R$100 no mês de julho e ela vai gerar um imposto a pagar de R$10. E você tem que pagar esse imposto no próximo mês, até o dia 20, no mês de agosto, no caso. Esse split payment, ele faz uma mudança. E, mais uma vez, ainda é um sistema que está em desenvolvimento, que vai ser aperfeiçoado, e ele só vai funcionar graças a essa simplificação tributária que vem com a própria reforma tributária. Com esse split payment, na prática, vai funcionar da seguinte maneira. Vamos supor que esses 10% do Simples Nacional sejam ali todos os impostos que você tem, estaduais e federais, né? Porque vão ter dois tipos de impostos só, os impostos federais, que vão estar em um imposto, e os impostos estaduais e municipais, que vão estar em outro imposto. Vamos supor que, de novo, esses 10%. A única diferença é que no lugar de você faturar agora esses R$100 no mês, essa nota de R$100 no mês de julho, e você pagar esses 10 no mês de agosto, você vai faturar essa nota de 100 e quando o seu cliente for te pagar, você já recebe esses 90. Diferenças que isso traz. Primeira, nível caixa, porque se você fatura durante um mês e você paga no outro mês, você usaria aqueles R$10 para quaisquer outras despesas que você tiver dentro do mês. E nessa outra visão, você já pagaria isso de uma vez. Você já receberia o líquido, já iria
direto para o governo. Agora, uma coisa, cara, que, sinceramente, está incomodando muito é a visão de que isso estaria aumentando a carga tributária, de que isso estaria dificultando o modo como os impostos são pagos. Pessoal, caso você que está acompanhando esse episódio não lida com a área financeira, com a área contábil, provavelmente você deve ter a impressão de que as empresas funcionam assim. Você vai lá faturando tudo mais, e aí virou o mês, magicamente é gerada uma guia de imposto, e aí ela cai, e você fala, maldito governo, tem que pagar os impostos. Não é bem assim. Para Simples Nacional, se você utiliza alguma contabilidade online que faça esse tipo de serviço, pode ser um pouco mais fácil. Mas hoje há de se fazer uma compilação com tudo que você emite de faturamento em um período, para que se gere a guia no outro período e para que você faça o pagamento. E tem uma complicação adicional, né, que isso já foi assunto pelo menos uma vez em algum dos outros episódios desses novos formatos, né, do Curadoria do Reflexões. Empresas grandes o suficiente, com grandes corpos de advogados, né, que conseguem ir protelando dívidas tributárias, elas vivem de refis em refis. Porque, de novo, não vou citar nomes, se você pesquisar exatamente isso que eu acabei de te falar, você vai encontrar alguns exemplos. Mas vamos supor, a empresa ela deve de um período para o outro, igual isso que eu falei, faturou, sei lá, no mês de julho para pagar no mês de agosto. A empresa faturou o suficiente para ter que pagar, sei lá, 40 milhões de reais de ICMS no outro período. No sistema atual, ela pode simplesmente protelar esse pagamento, ir empurrando essa dívida e usando esses 40 milhões que ela deixou de pagar, para que em algum momento, em algum refis no futuro, ela pague esses 40 milhões, às vezes até sem multa, sem qualquer outra coisa, e naquele período todo que ela conseguiu ir protelando, ela utilizou aquilo no caixa. Então, assim, quando você ouvir por aí essa discussão, mas esse negócio de split payment vai ser um duro golpe sobre as empresas, vai ser um duro golpe sobre as empresas que já não pagam seus impostos com regularidade. Vamos ser bem sinceros aqui, porque o pequeno empresário que está ali no Simples, que está ali no MEI, já sabe, se você atrasa aquelas guias de impostos, ou pior, eu até estava vendo um relato hoje mais cedo, que até acabou servindo de combustível também para que esse episódio fosse gravado e disponibilizado agora, uma moça contando no Twitter, ou X, como vocês preferirem, que ela esqueceu de pagar algumas guias da MEI que ela tinha alguns anos atrás, isso virou uma bola de neve, virou um valor super razoável a pagar. Se você não paga isso vai te complicando para diversas coisas. Não é o mesmo caso de uma empresa grande que faça a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nessa situação em que a gente sai de vou faturar durante um período para pagar no outro. E por que eu falei, né? As pessoas acham que você fatura e magicamente vem uma boleta do governo ali. Porque não é desse jeito. Se você fatura, e se você estiver faturando no KNAI errado, se você estiver faturando com os códigos errados de serviço, se for de produto é pior ainda, porque tem uma infinidade de códigos de produto. O que acontece? Pode ser que você esteja ali na atividade ilícita, vendendo produtos, vendendo serviços, você fature, e quando você pagar, das duas uma, ou você vai pagar impostos além do que você deveria, e aí para que você tenha a devolutiva disso, isso pode demorar muito mais tempo do que o seu caixa aguentaria esperar, ou pior ainda, você pode estar pagando menos do que você imaginou. E, gente, um ponto muito importante aqui, tá? Toda vez que vem essa discussão, mas a reforma tributária piorou. Não piorou. Não piorou. A gente tem mais de 5.000 legislações específicas entre ISS, ICMS e IPI para as diversas empresas, para os diversos negócios, e uma mudança, o nível de mudança em regras tributárias no Brasil era na casa de dezenas por dia. Então, assim, sair deste cenário absolutamente caótico e imprevisível para outro, que você vai ter imposto federal e imposto estadual e municipal e algum punhado de regras, que
beleza? Podem se alterar, mas você vai estar falando de 2 impostos em legislação ampla, é uma mudança muito grande. E assim, especificamente quanto a esse ponto do split payment. Uma das coisas, até uma pesquisa que acaba não tendo tanto destaque mais nos dias atuais, porque teve alguns problemas de análise nos últimos anos. Se eu não estou enganado, é até uma pesquisa que nem é tão mais atualizada. Mas existe uma pesquisa, até poucos anos atrás, do Banco Mundial, chamada Doing Business, que ela avaliava 190 países, se eu não estou enganado, eram quase 200 países. Diversos aspectos que envolvem a capacidade de tocar negócios. Né? Acesso à energia elétrica, acesso de infraestrutura. E o Brasil era um país que estava, em basicamente todos os anos, entre os 10 piores países desse levantamento no mundo, no aspecto pagamento de impostos. E por pagamento de impostos, caso você pense assim, mas a gente paga muito imposto, como assim é um dos 10 mais baixos, a carga tributária é alta? Não é isso. Pagamento de imposto, uma coisa é você estar na ponta final, você vai lá, compra alguma coisa no mercado e aí você compra o produto e paga o imposto daquilo. Outra coisa muito diferente é no decorrer da cadeia, de uma cadeia produtiva, uma empresa compra da outra, aí uma outra empresa industrializa, uma outra empresa presta um serviço, uma outra empresa agrega de alguma maneira algum valor àquele produto ou àquele serviço. No meio da cadeia, isso é super complicado, super complicado. Parece que é toda uma mágica e que você fatura e magicamente surge uma boleta do governo, mas não é assim que funciona. Pois bem, com esse split payment, há uma chance muito grande mesmo, do Brasil sair de uma das últimas posições, de novo, caso esse estudo ainda esteja sendo realizado, que não posso carimbar que seja o caso agora, mas é muito possível, é muito provável que quando esse split payment estiver valendo, estiver em voga de fato, o Brasil saia de um dos piores países do mundo para se pagar impostos, por toda essa problemática que eu acabei de falar para vocês. Pode ser que você está faturando num KNAI errado, num código errado, e aí você está pagando mais imposto do que deveria, ou você está pagando menos, e a Receita pode bater na sua porta. Você sai disso, de você ter que adivinhar o que você tem que pagar de impostos, e é neste aspecto que, pelo Doing Business, o Brasil era sempre um dos 10 piores países do mundo, né? Porque aquela conta, se você não sabia essa um dos 10 piores países do mundo para pagar impostos, eu vou falar de outra maneira que provavelmente você já ouviu em algum lugar. No Brasil se passa mais de 2.000 horas por ano para saber o que se paga de imposto. Isso aí é a contabilidade que o empresário paga, é o corpo de advogados, é o corpo de contadores que você precisa pagar, para você saber exatamente o que é que você está pagando. Sabe aquela questão, até tem um discurso do Alckmin falando, inclusive na época da discussão da reforma tributária, né? O bombom som de valsa, ele era puxadinho, ele era torcidinho, aí agora ele é esticadinho. Por que ele é esticadinho? Porque o torcidinho pagava 5% de IPI e o esticadinho paga 0%. Esse tipo de coisa, cara, acontece porque são vários os impostos e são várias as mudanças e são vários os lobbies que ficam batendo em cima o tempo todo. Mas Caio, você está dizendo que não teve lobby na discussão da reforma tributária. Claro que teve lobby, nós estamos no país do lobby, né? Inclusive, até relembrando aquele grande meme, né? Nos Estados Unidos a gente só não chama de corrupção porque lá eles chamam de lobby. Mas enfim, voltando para o cenário brasileiro. Vamos sair com a reforma tributária de um cenário em que temos mais de 5 mil, e eu estou sendo muito generoso, porque isso eu estou falando só das municipais. Se a gente for olhar as estaduais e olhar também as a nível federal, que podem mudar de região para região, por incentivo, subsídio fiscal e tudo mais, a gente tem muito mais do que 5 mil regras, 5 mil regras não, estou confundindo aqui, estou sendo até otimista. A gente tem muito mais do que 5 mil conjuntos de regras tributárias para serem seguidas, e a gente vai passar lá para os impostos de agregação de valor, o federal e o estadual municipal. E qual que é o grande ponto desse negócio do split payment? Né, que talvez até essa altura desse episódio você esteja pensando, putz, mas falou do split payment, mas não falou exatamente como é que ele funciona. Vamos voltar para aquele exemplo dos R$100. Você faturou uma nota de R$100 e a alíquota é de 10%.
Você faturou R$100 e a alíquota é de 10%. Hoje, como funciona? Você faturou aquele 100, em algum momento você vai receber aquele 100, no mês subsequente, né, no próximo mês, você vai ter uma guia de imposto a pagar de R$10, que é aqueles 10%. Como vai funcionar no split payment? E de novo, vamos fazer outra simplificação. Vamos supor que você fez essa nota de R$100, a alíquota continua sendo esse 10, porque você está no Simples Nacional, e o Simples Nacional não foi afetado por essa reforma tributária nesses outros impostos, tipo, vai estar dentro ali daquela guia do Simples Nacional, mas acaba sendo menos afetado, enfim, uma outra discussão mais aprofundada a gente pode ter em outro momento. Aqui é só para explicar esse mecanismo e por que ele faz diferença. Com esse split payment, você fez essa nota de 100. Quando o seu cliente for te pagar, já que, e de novo, como é que vai funcionar a nível técnico? Outros 500. Daqui a alguns anos a gente vai saber como é que é, porque isso ainda está em desenvolvimento. Mas teoricamente vai ser assim. Você emitiu aquela nota de 100. Naquela nota já vai estar destacado que o imposto que você tem a pagar é 10. E em vez de você precisar esperar o próximo período e ter um contador e pagar certinho, correr atrás e não fazer nada errado para o governo não vir te pegar depois, porque estou supondo que você não está tocando uma empresa que fatura 100, 200 milhões de reais por mês e que conseguiria protelar isso e tudo mais. No lugar de você esperar gerar uma guia ou correr atrás de gerar uma guia, quando o seu cliente for te pagar, já vem o líquido, já vem o R$90 para você. Então, assim, a maior conversa fiada, me desculpem se estiver sendo muito agressivo falando com essa expressão, a maior conversa fiada que está sendo contada por aí é que, porque agora a pessoa vai receber o líquido do imposto, aí depois tem o imposto. Não, cara, isso não está criando nenhum imposto, isso está mudando o timing do imposto. Sabe quem, digo mais uma vez, sabe quem que vai ser afetado e vai chorar e vai falar que isso afeta muito, é um golpe duro sobre as empresas? As empresas grandes que vivem de refis em refis. É isso. Quem pode pagar tributarista caro, quem pode pagar um corpo de advogados muito grande, para ir de refis em refis e, de repente, em vez que nem o caso que eu falei, alguma grande empresa que gere aí 40, 50 milhões de guia de CMS por mês, em vez daqueles 40, 50 milhões poderem ser utilizados todos os meses para serem pagos só no próximo refis, porque todo ano tem um refis, aqueles 40 milhões teriam que ser pagos agora. Isso, eu vou dizer que tem efeito zero, que isso não eventualmente prejudica, que isso não demanda alguma adaptabilidade? Claro que não. Você tem que se adaptar. É o tipo de coisa que vai ter que ser muito bem comunicado. Agora, disso a sugerir, como tem sido sugerido aí, eu não vou perder meu tempo citando nomes, mas se você procurar com carinho sobre split payment, principalmente naquelas thumbnails, pessoa assustada, olhando assim, meu Deus, tipo, né, quando a Selic sobe ou cai 0,25%, aí tá a pessoa assim desesperada, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Se você procurar, você vai encontrar, eu não vou ficar citando nome, não vou perder meu tempo com isso, até porque o ponto aqui é falar do sistema em si. Mas se você encontrar por aí alguém falando, mas isso vai ser muito mais complicado para as empresas, só faça a seguinte pergunta: como que as empresas fazem hoje? Caso a pessoa não te explique minimamente, mas minimamente, como é que funciona hoje e quais são as dificuldades que existem hoje, e se você está acompanhando esse episódio até aqui e você lida com isso, muito provavelmente você já passou por algum enrosco de 30, 40, 50 dias para discutir como que faz com um crédito de uma conta em específico, de um imposto, para ver se recupera, se não recupera. Se você realmente é nessa área e já passou por algum enrosco, você vai entender a diferença que é você ter que entender todo aquele mecanismo e ver se tem alguma diferença todos os meses versus fiz a nota, quando o cliente me pagou, já vem o líquido. E te digo mais, e vou dizer ainda mais um detalhe aqui importante. Quando a gente está falando especificamente de empresas de serviços e uma empresa de serviços emite nota para outra empresa de serviços do mesmo município, já é mais ou menos como se esse split payment fosse feito diretamente, tá? Eu só queria deixar essa informação aqui para você, porque
uma empresa, né, aquela questão de que o imposto não pode ser pago 2 vezes. Hoje, na prática, é como se fosse esse o caso, mas enfim. Então, uma empresa de serviços emite uma nota que tem ISS para outra empresa de serviços dentro do mesmo município. Aquele ISS não vai ser pago 2 vezes. Quando o seu cliente for te pagar, ele já vai te pagar aquilo ali líquido. Sabe por quê? Porque você já pagou aquele ISS. Não vai pagar 2 vezes. Então, assim, todo esse terrorismo que tem sido colocado na mesa, mas o split payment, o imposto novo que estão adicionando. Pelo amor de Deus, se você até agora estava com isso na cabeça, nossa, tô sem dormir, como é que eu vou fazer? Saiba que em uma linha a diferença é a seguinte: hoje você fatura e no próximo mês você vai descobrir como é que você tem que pagar e o que você tem que pagar. Com split payment vai ser, você fatura e quando você receber sobre aquele faturamento, já vem líquido. Mas então isso significa que aquela outra etapa de pagar no mês subsequente não existe? Exatamente. Entendeu? Então é bem diferente desse grande fantasma de, meu Deus, como que as empresas vão fazer? Aí elas vão receber a menos na nota, aí depois elas vão pagar? Não. Elas vão receber a menos porque já vai estar sendo pago. Entendeu? Voltando para o exemplo ali, nota de 100. Hoje, você fatura a nota de 100, no mês que vem você tem que pagar esses 10, se você tiver um contador, se você estiver sendo responsável, se você estiver fazendo as coisas tudo certinho. Como vai funcionar? Você fatura, você vai receber aquele 100? Não, você vai receber 90. Por quê? No momento que você receber, aqueles 10 já vão direto lá para os estados, para os municípios. No caso, é que esse episódio, para ele não se alongar demais, estamos falando aqui apenas do split payment. Existem outros efeitos em cascata que vão recair sobre a União, sobre os estados e municípios. Por exemplo, no lugar de ter que ficar fazendo refis toda hora, você já tem um mecanismo que você recebe aquilo automaticamente, com muitas aspas aqui, ou de maneira mais direta, ou que não seja automaticamente, mas que isso gere uma guia para um período futuro também, mas que seja um lançamento só, sabe? Uma vez por mês você indica lá, por meio do seu contador, para a Receita Federal, qual que seria a conta que cairia o imposto. Mas, de novo, por favor, em nome da honestidade intelectual, a próxima vez que você vê em algum lugar alguém desesperado falando que é um imposto novo, nossa, meu Deus, como é que vai fazer? Só faça essa pergunta. Você sabe como funciona o faturamento hoje? Caso a pessoa venha te adjetivar, falar alguma bobagem para você, aí você já sabe que é só um terrorismo tosco para te fazer gerar engajamento, dar like, compartilhar para algum tio seu que vai vir desesperado te contar no churrasco que o governo está inventando 2 maneiras de cobrar imposto. Não é isso, tá? Vai acontecer nos próximos anos e digo mais uma vez, eu não faço a menor ideia do porquê isso está entrando em voga, essa discussão sobre isso está entrando em voga só agora, porque isso já estava no planejamento da reforma tributária. Se vocês procurarem qualquer entrevista do Bernard Api, que foi um dos capitães aí da reforma tributária, sei lá, nos últimos 5, 10 anos, vocês vão ver que além do aspecto de simplificação tributária, que de fato foi aprovado, com várias exceções, para a alíquota, né, meia alíquota, 40% da alíquota, 30% da alíquota, mas não para os impostos em si. Além dessa simplificação, também teria a simplificação no recolhimento. Entendeu? Caio, mas aí a informalidade, aí outras coisas. Digo mais uma vez, com o cruzamento de dados que existe, e existe há muito tempo, da Receita Federal, se você realmente, em 2026, está vivendo uma realidade em que você não sabia que as suas transações eram monitoradas, que você não sabia que dava para ver se você presta algum serviço, se você recebe na física, se você não sabia que, mas o aluguel que eu recebo, mas é só de uma casinha que era da minha mãe e tudo mais. Se você realmente imaginava que em 2026 não havia nenhum acompanhamento por parte da máquina de fiscalização e de recolhimento do Estado sobre as suas transações, desculpa jogar sua água no chope, desculpa jogar água no seu chope, mas essa não é a realidade há muito tempo. E a partir do momento que a gente estiver valendo esse split payment, isso vai ficar ainda mais eficiente. Há que se ter adaptação, há que se pensar
em termos de gerenciamento de caixa para a situação ficar ainda mais eficiente? Sim, mas, de novo, esse é um próximo passo a partir do momento que isso efetivamente estiver começando a valer. Mas, mais uma vez, tal qual a simplificação de mais de 5.000 conjuntos de regras a nível municipal, estadual e federal para imposto federal e imposto municipal e estadual, muito mais do que essa simplificação, você saber o que você está pagando de maneira direta, já embutida naquilo que você vai receber, é anos-luz adiante do que existe de mais eficiente no mundo em pagamentos de impostos. Então, assim, se o Doing Business ainda estiver olhando, né, se o Doing Business ainda existir, tiver a relevância, pelo menos que costumava ter até alguns anos atrás, muito provavelmente vocês vão ver nos próximos anos, conforme o Split Payment se aproxime de virar realidade, vocês vão ver que o Brasil vai sair de 180 para 2 ou 3, talvez até 1. Porque sabe a mesma eficiência que tem do Pix, que com outras mudanças que vão sendo colocadas ao longo do caminho, né, de cobrança, de aplicação, até né, tem o Pix Pensão agora, recentemente, aqui bloqueia quando a pessoa não paga a pensão e tudo mais, isso aplicado ao campo dos impostos não vai significar novos impostos, vai significar maior clareza, maior transparência e maior facilidade em pagar impostos. E, só para encerrar, uma pequena provocação, a não ser que você tenha grandes advogados tributários para te defender em alguma causa, se algum dia a Receita bater na porta do seu negócio falando que você está pagando tudo errado e você nem sabia, você também vai gostar desse Split Payment. Caio Augusto, diretamente da tarde, início da noite, né, que agora são 18 horas e 21 minutos, do dia 17 de julho de 2026. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de mandar para alguém que está desesperado, está dando trabalho por aí. Até o próximo Curadoria.